Olá, sejam bem-vindos ao programa Prova Final. Meu nome é Fernando Castellani, eu sou advogado e consultor em São Paulo, especialista, mestre e doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professor nas disciplinas de Direito Tributário e Direito Empresarial em uma série de cursos de pós-graduação em todo o país e professor exclusivo para concursos públicos da rede de ensino LFG. O nosso programa é uma parceria exclusiva da TV Justiça com a rede de ensino LFG e ele é dividido em 3 blocos. No nosso primeiro bloco, o tema do dia, eu apresentarei para vocês uma visão geral das taxas no sistema tributário nacional. Falarei um pouco das espécies tributárias que existem no nosso sistema, as suas características e o especial posicionamento da figura das taxas. Nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, todos vocês poderão mandar eventuais dúvidas sobre o assunto para serem respondidas. Enviem suas dúvidas para o e-mail provafinal@aesapar.com. E no nosso último bloco, o X da questão, nós mostraremos como esse assunto é exigido em algumas provas de concurso público e OAB. Vamos agora ao nosso tema do dia. As taxas nada mais são do que uma das 5 espécies de tributos previstos no nosso ordenamento jurídico. Para que todos vocês entendam, é absolutamente natural de que o Estado brasileiro consiga recursos junto à população, junto às empresas, junto a todos aqueles que vivem em nosso país e exploram algum tipo de atividade aqui no nosso país. É natural que o Estado consiga recursos para se manter, para poder oferecer para toda a população as atividades que dependem da atuação estatal. E diante dessa necessidade, o sistema constitucional brasileiro estabelece diferentes possibilidades de tributação, estabelece diferentes tipos de tributos a serem exigidos dos cidadãos e das empresas. Em uma visão extremamente rápida, nós podemos dizer que existem 5 diferentes espécies de tributo: os chamados impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Cada uma dessas espécies tem características próprias, tem determinados objetivos específicos e nuances definidas pela legislação. Para que se tenha uma ideia, eu falarei um pouco de cada uma delas. A primeira, a mais famosa, aquela que nós mais sentimos no nosso dia a dia, é o tributo da modalidade imposto. O imposto tem por grande característica ser um tributo que é cobrado diante de uma atividade do sujeito passivo, diante de uma atividade do cidadão, da empresa, ou diante de uma mera situação jurídica na qual ele se encontra. Então nós podemos falar em imposto sobre circulação de bens, imposto sobre propriedade, imposto sobre renda e uma série de impostos que diariamente nós estamos diante. A grande característica dessa modalidade tributária é não exigir qualquer contraprestação por parte do Estado. Isso significa dizer que para o Estado, o município, a União, instituir e cobrar validamente um imposto, esse ente não precisa dar nada em troca para o cidadão, pelo menos não de maneira direta. Não há que se falar na necessidade do Estado atuar diretamente, de maneira imediata, para aquele sujeito específico e sujeito ao pagamento. Essa é a grande característica dos impostos. As taxas, por sua vez, estão exatamente no oposto. Estão do outro lado, se nós pensarmos nessa definição. Porque o tributo da modalidade taxa exige a presença do Estado,
exige algum tipo de atuação do Estado para o sujeito passivo. Para que o Estado possa cobrar de maneira legítima uma taxa, é preciso que ele dê algo em troca para o sujeito passivo. É preciso que haja uma atuação do Estado visando algum tipo de benefício para aquele que faz o seu pagamento. A terceira espécie de tributo é a chamada contribuição de melhoria, que é um tributo extremamente específico. Um tributo que é cobrado diante da valorização imobiliária, a valorização do imóvel do sujeito passivo por força da realização de uma obra pública. Explicando de maneira bem simples, a contribuição de melhoria incidirá sobre o aumento do valor do imóvel, mas não o aumento do valor do imóvel por condições de mercado, por procura, por especulação, mas o aumento do valor do imóvel por força de uma melhoria gerada pelo Estado, por intermédio de uma obra pública. Um exemplo muito simples é o asfaltamento de uma rua. Quando o Estado asfalta uma determinada rua e, obviamente, torna aquele bairro em melhores condições do que anteriormente, faz com que aquela região passe a ser mais beneficiada com equipamentos públicos, a partir desta obra, os imóveis têm valorização e, a partir desse momento, se permitirá a cobrança da contribuição de melhoria. A quarta espécie de tributo, que é muito pouco utilizada na prática, são os chamados empréstimos compulsórios. Como o próprio nome deixa claro, nessa espécie de tributo, o Estado ele cobra um determinado valor com a obrigação de devolvê-lo para o sujeito passivo. Diante dessa necessidade de devolução, como eu disse há pouco, é um tributo menos utilizado. É um tributo quase nunca utilizado pelos entes competentes. E a última espécie, as chamadas contribuições especiais, que são tributos que possuem como grande característica serem instituídos para uma determinada finalidade. As contribuições especiais são tributos instituídos para garantir dinheiro, para garantir recursos para o Estado, para custear determinadas atividades específicas. Para exemplificar, uma contribuição especial é uma contribuição instituída para a saúde, uma contribuição instituída para a educação, uma contribuição instituída para custear intervenção do Estado na economia. Portanto, um tributo cujo dinheiro, cuja arrecadação possui uma destinação prévia, uma destinação que o administrador público é obrigado a seguir. Essa é, então, uma visão geral, ampla, das espécies tributárias do nosso ordenamento. Eu falarei com vocês agora, de maneira específica, da segunda espécie, das taxas. Taxas previstas no sistema tributário nacional. Quando nós falamos nessa modalidade de tributo, as taxas, nós falamos em um tributo que tem, na sua essência, a necessidade de uma contraprestação estatal. Isso quer dizer que o tributo taxa exige, para ser instituído pelo ente competente, que haja algum tipo de atividade do Estado, algum tipo de atuação estatal voltada diretamente para o sujeito passivo. Nós estamos diante, então, de uma relação de troca, uma relação de troca direta. Para que o Estado institua a taxa, ele deverá direcionar a sua atividade para aquele cidadão específico. Portanto, se ele atua para aquele cidadão, é natural que aquele cidadão beneficiado pague alguma coisa para o Estado. A grande ideia que está por detrás das taxas é evitar que uma atuação estatal que beneficie de maneira direta, individualizada, de maneira específica um determinado cidadão,
que essa atividade direcionada somente para ele seja custeada por toda a população. Obviamente, isso não seria justo. Não haveria justiça social em o Estado suportar o gasto para uma atividade que beneficie uma pessoa específica. Nada mais natural de haver contraprestação apenas daquela pessoa, já que o benefício foi a ela direcionado. Quando nós falamos nessa espécie tributária, nas taxas, nós falamos em necessidade de atividade estatal de duas possibilidades ou de duas formas. Nós necessariamente precisaremos estar diante ou da atividade estatal, prestação de serviços públicos, ou da atividade estatal, exercício do poder de polícia. E é exatamente por isso que nós podemos dizer que existem dois tipos de taxa no sistema tributário nacional: as chamadas taxas de serviço e as chamadas taxas de polícia. Obviamente que para cada uma delas nós teremos a atividade estatal específica, ou da prestação do serviço, ou do exercício do poder de polícia. Esse tributo é um tributo que poderá ser instituído por todas as esferas tributárias do Brasil. Significa dizer que nós poderemos ter taxas instituídas pelos municípios, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pela própria União. E essa possibilidade está ligada exatamente à competência administrativa desses entes. Como naturalmente nós sabemos, o município presta determinados serviços e exerce determinados poderes de polícia. Os estados prestam outros determinados serviços e exercem outras esferas de poder de polícia. E a mesma coisa vale para a União. Ora, se nós temos serviços públicos, municipais, estaduais e federais, e se temos poder de polícia, municipal, estadual e federal, para cada um deles, nós poderemos ter taxas municipais, taxas estaduais ou taxas federais. Esclarecendo, se estivermos diante de um poder de polícia exercitado pelo município, nós somente poderemos ser cobrados por uma taxa municipal. Se estivermos, de outro lado, diante de uma prestação de serviço federal, nós somente poderemos ser onerados por intermédio de uma taxa instituída pela União. O ente que tem a competência para o serviço tem a competência para a taxa. O ente que tem a competência para o poder de polícia terá a competência para a taxa. Esse tributo taxa, já que ele está relacionado a uma atividade do Estado voltada diretamente para um sujeito específico, então nós temos um serviço prestado para o sujeito individualizado, ou um poder de polícia exercitado para um sujeito individualizado. É natural que essa atividade, já que individualizada, tenha um custo específico. Significa dizer, o Estado gastará alguma coisa para prestar o serviço para aquele sujeito. O município gastará alguma coisa para exercitar o poder de polícia para aquele sujeito específico. E é exatamente diante dessa individualização do gasto que nasce a forma de se calcular o valor da taxa. Quando um determinado ente pretende instituir um tributo da espécie taxa, ele deverá levar em consideração o custo daquela atividade. Ele deverá levar em consideração o valor aproximado que é gasto para o exercício do poder de polícia ou para a prestação do serviço público. Já que falamos que a taxa é um tributo contraprestacional, ora, toda contraprestação parte da individualização dos seus custos. Então, para instituir uma taxa pelo poder de polícia exercitado num caso concreto,
deve-se calcular, ainda que de maneira aproximada, o custo daquela atividade estatal. Este será o valor a ser cobrado a título de taxa. A Constituição Federal, em um artigo específico, o artigo 145, no seu parágrafo 2º, tem um mandamento emblemático sobre as taxas. O artigo 145, no seu parágrafo 2º, estabelece que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Isso significa, de maneira muito simples, que as taxas não podem de forma alguma medir a riqueza, medir a capacidade contributiva daquele que é o usuário do serviço público ou destinatário do poder de polícia. Os impostos, por excelência, são tributos que medem a nossa riqueza. Quando nós temos um tributo da modalidade imposto que incide sobre a nossa renda, ele está medindo a nossa riqueza. Quanto mais renda nós temos, mais imposto nós pagamos. Quando nós temos um imposto sobre a propriedade de veículos, o IPVA, quanto mais caro o nosso veículo, mais imposto nós pagaremos. E assim sucessivamente. O imposto mede a riqueza. O imposto mede a capacidade contributiva. Ao estabelecer a Constituição que a taxa não pode medir riqueza, ela está nos dando de maneira nítida a ideia, a determinação de que a taxa deverá medir alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa que é medida na taxa é exatamente o gasto do Estado. É por isso que nós podemos dizer que para o mesmo serviço público, para o mesmo poder de polícia, seja uma empresa muito grande, seja uma empresa muito pequena, seja um sujeito passivo muito rico, seja um sujeito passivo muito pobre, o valor a ser cobrado deverá ser exatamente o mesmo. Claro, se a atividade estatal for exatamente a mesma. Nós temos dois tipos de taxa, como eu disse, taxa de serviço e taxa de polícia. A taxa de serviço é uma taxa que tem por pressuposto a prestação de um serviço público específico e divisível. Serviço público específico e divisível, que nada mais é do que um serviço prestado pelo Estado com o objetivo de garantir o acesso à população a determinadas situações específicas ou a determinadas vantagens específicas. Nós poderíamos lembrar, quando falamos em serviço público, nos serviços prestados pelo Estado, seja diretamente por ele ou por intermédio da concessão do serviço público para a iniciativa privada, no serviço de coleta de lixo, o serviço de coleta de esgoto, o serviço de telefonia, transportes públicos, fornecimento de energia elétrica, serviços que são prestados ou pelo próprio Estado ou pelo Estado indiretamente pela concessão para a iniciativa privada. Quando uma empresa privada faz a coleta de lixo no seu município, ela presta um serviço público, mas presta esse serviço público porque, mediante uma licitação, ela apresentou uma proposta para o município, tendo essa sua proposta sido a melhor e, portanto, tendo havido a contratação. Percebam que o serviço é público, mas prestado mediante concessão para a iniciativa privada. Mas não é todo o serviço público que poderá ser custeado por intermédio de taxa. Como a Constituição expressamente determina, no mesmo artigo 145, para que seja instituída uma taxa de serviço, é preciso que o serviço seja específico e divisível. Serviço específico e divisível é aquele que é prestado de maneira individualizada. É aquele que é prestado para um número determinado, ou pelo menos determinável de pessoas. Eu consigo dizer quem usa o serviço e consigo medir a sua utilização. Nós poderíamos pensar como exemplos no serviço de coleta de lixo,
no serviço de coleta de esgoto, no serviço de transporte público, no serviço de fornecimento de energia. Ora, eu consigo identificar quem se utiliza do fornecimento de energia, quem se utiliza do transporte, quem entra dentro de um ônibus, quem se utiliza do serviço de coleta de lixo, aquele que coloca lixo para ser retirado ou na sua rua passa lixeiro. Então nós podemos identificar quem usa e podemos calcular, ainda que de maneira proporcional ou de maneira aproximada. Isso significa que uma série de serviços públicos que são prestados para toda a coletividade ao mesmo tempo, não poderão ser custeados por intermédio de taxa. Nós poderíamos lembrar aqui, por exemplo, do serviço de iluminação pública, poste de luz na rua, o serviço de segurança pública, o serviço de varrição de ruas, limpeza urbana. Esses serviços que são prestados de maneira generalizada, que não são prestadas por uma pessoa individualizada, são serviços que não permitem o seu custeio por intermédio de taxa. Quando nós temos à noite um poste de luz iluminando uma rua, se nós nos perguntarmos quem é o destinatário daquela atividade, nós jamais conseguiríamos responder. Porque, afinal de contas, a iluminação pública atende a coletividade de maneira indistinta. Portanto, um serviço que não permite remuneração por taxa. Já as taxas de polícia são taxas que pressupõem o exercício de poder de polícia. E cuidado com esse nome. Exercício de poder de polícia não significa atividade policial. Exercício de poder de polícia é o nome técnico para toda e qualquer atividade de fiscalização, atividade de controle e regulamentação exercitada pelo ente tributante. Nós poderíamos ilustrar aqui como poder de polícia a fiscalização ambiental, a fiscalização de um estabelecimento para emissão de alvará. Por intermédio de uma fiscalização, alguém, um agente municipal da prefeitura, visita o estabelecimento para verificar se ele possui condições de higiene, de segurança, metragem mínima. Esta fiscalização é um nítido exemplo de poder de polícia, de fiscalização para autorização de funcionamento. Então aqui nós temos a caracterização de uma situação que permitirá a instituição e cobrança de taxa de polícia. Fiscalização para emissão de alvará, fiscalização para concessão de permissão, fiscalização para emissão de passaporte, atividade de controle que gera daquele por ela beneficiado a necessidade de pagamento. Temos, portanto, dentro dessa visão, dois tipos de taxa para dois tipos de atividade. Contudo, nós não podemos chegar à falsa conclusão de que no Brasil nós somente pagamos duas taxas. No Brasil nós pagamos centenas de taxas. Ora, mas como assim pagamos centenas de taxas se só existem taxa de polícia e taxa de serviço? Percebam, para cada tipo de serviço público, nós podemos ter um tipo de taxa de serviço. Para cada tipo de poder de polícia, nós podemos ter um tipo de taxa de polícia. Então, somente dois tipos de taxa. Mas dentro de cada um desses tipos, nós temos dezenas de taxas possíveis. Esse foi o nosso tema do dia. Vamos agora ao Pergunte ao Professor. Nesse bloco, eu responderei a questões de toda a população sobre o assunto tratado no nosso tema do dia. E você pode participar. Mande a sua dúvida para o e-mail provafinal@aesapar.com. Vamos à nossa primeira questão. Os serviços públicos já não são custeados pelos impostos que pagamos? Por que temos ainda que pagar taxas? Essa é uma dúvida muito comum. Como eu disse no começo da nossa explanação, cada uma das espécies tributárias tem um objetivo, tem uma finalidade específica. Quando
nós falamos da modalidade imposto, eu fiz questão de dizer que o imposto incide sobre uma situação do sujeito passivo ou sobre uma situação jurídica na qual ele está. Ser proprietário, por exemplo, auferir renda, circular mercadoria, industrializar um produto. E toda a arrecadação dos impostos, que é a maior de todas para todos os entes tributantes, é destinada para as chamadas atividades gerais do Estado. Falando de outra maneira, o dinheiro arrecadado por intermédio dos impostos, ele é utilizado para custear a realização de obras públicas, para custear funcionalismo público, para custear determinados prédios públicos e para custear todos aqueles serviços que eu disse que não podem ser custeados por intermédio de taxa, os chamados serviços gerais e indivisíveis. A iluminação pública, por exemplo, a segurança pública, diplomacia, atividade policial. Para essas atividades que não permitem a instituição e o custeio por intermédio de uma taxa, nós utilizaremos como regra o valor arrecadado com os impostos. O imposto é o tributo cujo objetivo é enriquecer o ente tributante. Claro, enriquecer no sentido de ter caixa para buscar a realização do bem comum. Quando nós falamos de determinados serviços específicos e divisíveis, quando nós falamos em uma atividade do Estado que é praticada para um sujeito determinado, não é justo que toda a coletividade pague. Então é exatamente nesse momento que surge a possibilidade para a instituição das taxas. Perceba então que se existem serviços públicos gerais e indivisíveis, há necessidade de fonte de custeio para eles. E essa fonte de custeio, regra geral, vem da arrecadação dos impostos. Se há serviços públicos específicos e divisíveis, aqueles prestados para um sujeito individualizado, aqueles que não são prestados de maneira coletiva, mas apenas para um sujeito que demanda atividade do Estado, então haverá necessidade de contraprestação, haverá necessidade da instituição das taxas. Portanto, para os serviços, há um campo nítido de custeio por intermédio dos impostos e custeio por intermédio das taxas. Vamos à nossa segunda questão. Todas as pessoas podem ser cobradas por taxas, mesmo que não usem qualquer atividade do Estado? Ao definir o tributo taxa, eu fiz questão de enfatizar a sua característica contraprestacional. Quando nós falamos em contraprestação, nós falamos em troca. Nós falamos em pagar por algum benefício que recebemos. Ora, se é assim, obviamente que nós não poderemos falar na cobrança de taxa de um sujeito, de uma empresa, de um cidadão, que não tenha sido beneficiado pela atividade do Estado, que não tenha sido beneficiado ou pelo serviço público ou pelo exercício de poder de polícia. Nós só poderemos ter a cobrança de taxa de serviço para aquelas pessoas que foram beneficiadas pela prestação do serviço. Se eu utilizo o serviço de coleta de lixo, se eu fui fiscalizado, se eu recebi a prestação do serviço de fornecimento de energia e assim sucessivamente. Portanto, há necessidade de identificação do usuário, até para que possa ser feita a quantificação. Respondendo à pergunta, portanto, se não há benefício, não há que se falar na possibilidade de cobrança. Vamos à nossa terceira questão. Como se define o valor da taxa? Diante da natureza nitidamente contraprestacional, fica claro entender que as taxas devem ser calculadas a partir do gasto que o Estado tenha.
Essa ideia é fundamental. Os autores até gostam de dizer que as taxas se sujeitam à regra da retributividade, que vem de retribuição. Para se calcular o valor a ser cobrado a título do tributo taxa, é preciso que se quantifique o gasto que o Estado teve para aquela atividade. Contudo, é absolutamente importante lembrar que o direito não trabalha com o exato. O direito não é matemática. Portanto, ele trabalha com medidas que precisam ser razoáveis, mas que não precisam ser exatas. Significa dizer que quando nós falamos em necessidade de quantificar o gasto do Estado, esta conta não precisa ser absolutamente correta e exata. Ela tem que possuir apenas e tão somente razoabilidade no seu cálculo. Para que todos entendam, com base num exemplo muito simples, eu disse que a coleta de lixo é um serviço que gera possibilidade de cobrança de taxa. Se nós estamos falando em taxa pelo serviço de coleta de lixo, obviamente que para quantificar o seu custo, nós deveríamos pensar na quantidade de lixo que cada contribuinte produz. Mas certamente nenhum dos senhores, estejam em quaisquer dos municípios que estejam, jamais perceberam o lixeiro parar em frente à casa de cada um dos senhores e pesar o lixo do dia a dia, né? Para calcular o uso durante todo o ano e para poder cobrar o serviço de coleta de lixo. Não há essa medida individualizada. Se não há essa medida individualizada, é preciso que a medida seja feita de alguma maneira razoável. E, para exemplificar no caso da coleta de lixo, o que a lei entende como razoável, validado pela própria jurisprudência, é o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é um indicativo que faz nascer uma presunção de quantidade de moradores, que faz nascer uma presunção de quantidade de lixo produzido. Diante dessa premissa, quanto maior o imóvel, teoricamente, mais lixo se produz. E se mais lixo é produzido, então mais deverá ser cobrado daquele proprietário específico. É claro que qualquer um de vocês podem pensar, mas essa premissa nem sempre é verdadeira. Nós podemos pensar, por exemplo, num condomínio vertical em prédio, apartamentos. E nos diferentes apartamentos, nos diferentes andares, nós temos exatamente a mesma metragem, nós temos exatamente o mesmo tamanho do imóvel, mas com diferente número de moradores. Nós podemos ter em um andar específico um casal morando, somente marido e mulher. E no outro andar, um casal com 5 filhos. Portanto, em um dos apartamentos, 2 moradores. No outro apartamento, 7 moradores. Certamente, o apartamento que possui 7 moradores produzirá muito mais lixo. Mas apesar de produzir muito mais lixo, pagará exatamente o mesmo valor de taxa de coleta de lixo. Esse desvio, esse erro, essa variação, a lei e a jurisprudência entendem que é razoável. A presunção de que quanto maior o imóvel, mais lixo produz, é uma presunção razoável. Por mais que em determinados pontos, em determinadas situações, ela pode ser falha. Infelizmente, o direito tem que trabalhar com essas variações. Mas percebo que a quantificação, ela não tem que ser exata, não tem que ser milimétrica. Ela tem que ser apenas razoável. É o princípio da razoabilidade do direito. É bem verdade que em algumas situações específicas, essa medida ela é exata. Eu dei um dos exemplos, a possibilidade de taxa pelo fornecimento de energia, taxa pelo fornecimento de água. Ora, nessas situações específicas, poderá o ente tributante se valer de um medidor. Poderá ter lá um relógio para medir a quantidade de energia. Poderá ter um relógio para medir a quantidade de água. Então, existem situações, sim, em que a medida é exata. Existem situações, contudo, em que a medida é apenas
razoável. Mas a constatação final: o direito se satisfaz com a medida meramente razoável. Vamos à nossa próxima questão. Um estabelecimento que não foi fiscalizado pode ser obrigado, ainda assim, ao pagamento de taxas de fiscalização? Como nós falamos em necessidade de contraprestação, em necessidade de atividade estatal direcionada para o sujeito passivo, para se permitir a cobrança de taxa, naturalmente, a resposta à excelente questão formulada seria pela impossibilidade de cobrança. Se o meu estabelecimento não foi objeto de fiscalização, se no meu estabelecimento não foi um fiscal para verificar as suas condições, não há que se falar em atuação estatal, portanto não há que se falar em gasto do Estado e, portanto, não haveria de se falar em possibilidade de cobrança de taxa. Contudo, não é esse o entendimento da nossa jurisprudência e não é esse o entendimento da nossa fiscalização. Entende a jurisprudência, com base na redação da Constituição sobre taxas de serviços, entende a jurisprudência que as taxas de polícia, taxa de fiscalização, que é o exemplo aqui da questão, entende a jurisprudência que as taxas de polícia poderão ser cobradas pela fiscalização meramente potencial, pela fiscalização que pode acontecer, ainda que na prática não tenha ocorrido. Percebam que isso não é a mesma coisa que dizer que toda e qualquer pessoa pode ser cobrada pela taxa de fiscalização. Quando nós falamos em fiscalização potencial, é preciso duas características. Primeira delas, que eu seja uma pessoa sujeita àquele tipo de fiscalização. E segunda, que haja uma estrutura administrativa de fiscalização naquele ente tributante. Então, se nós pensamos na taxa de fiscalização para emissão de alvará, que é a taxa que todos os estabelecimentos se sujeitam, obviamente que para ser cobrado dessa taxa, eu tenho que ser titular de um estabelecimento. Se eu sou apenas um morador da cidade e tenho meu imóvel residencial, não é porque a prefeitura faz fiscalização que ela poderá cobrar de mim essa taxa, porque eu não sou titular de estabelecimento. Eu tenho que ser passível de fiscalização. Então, eu sou dono de um restaurante, eu sou dono de uma padaria. Então, eu tenho um estabelecimento na cidade, estou sujeito à fiscalização. Mas, além de estar sujeito, é preciso que na prefeitura da minha cidade exista uma estrutura administrativa composta com um fiscal específico e que eles façam a fiscalização no município como um todo. Ainda que o fiscal não consiga fiscalizar todos os estabelecimentos ao longo do ano, a qualquer momento ele poderá fiscalizar o meu estabelecimento. Então, diante da possibilidade, porque eu sou sujeito de fiscalização, e diante da possibilidade, porque a fiscalização existe, eu posso ser cobrado, ainda que um fiscal não tenha batido a minha porta. É o que nós chamamos de fiscalização meramente potencial. Essa fiscalização meramente potencial, ela ensejará a cobrança de taxa de polícia, mesmo que não haja a fiscalização concreta. Percebam até que a jurisprudência, quando tratou desse ponto específico, deu a ideia da possibilidade da fiscalização acontecer sem o nosso conhecimento. Quer dizer, nada impediria de que um fiscal da prefeitura estivesse no meu estabelecimento, fizesse a sua inspeção visual sem que tivesse apresentado. Como ele não percebeu nada de anormal, ele deixou o meu estabelecimento. A jurisprudência até levantou essa possibilidade. A fiscalização que ocorre sem a anuência ou a ciência do fiscalizado. Vamos à nossa última questão. É legal a cobrança de taxa de iluminação pública? A iluminação pública, sem sombra de dúvidas,
é um serviço público. E um dos serviços públicos que nós mais notamos, né? Um dos serviços públicos que ficam mais aparentes para toda a população. Quando nós falamos em iluminação pública, cuidado, nós não estamos falando em fornecimento de energia. Nós não estamos falando em disponibilização de energia elétrica por intermédio da ligação que a nossa residência tem com o poste, por intermédio da ligação que a concessionária faz para a indústria. Iluminação pública é a iluminação de poste de luz na rua. É a iluminação das ruas, iluminação das praças, iluminação dos equipamentos públicos de um modo geral. Esse serviço de iluminação, é claro que ele gera um custo para o Estado. Ele gera necessidade de gasto por parte da administração. Então é natural que se busque, de alguma forma, custear esse gasto. Muitos municípios por todo o Brasil instituíram taxa de iluminação pública, sobre o argumento de que é um serviço público, que as pessoas são beneficiadas pela iluminação e que, portanto, deveriam pagar pela sua utilização. Apesar de mais de uma centena de municípios terem instituído taxa de iluminação pública, essa instituição foi combatida, foi levada ao Poder Judiciário, que, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, analisou e declarou a inconstitucionalidade desta cobrança. O STF, em uma atuação absolutamente acertada, declarou a total inconstitucionalidade da instituição e cobrança de taxa baseada na prestação de um serviço de iluminação pública. E o entendimento do STF, ele teve por fundamento algo extremamente simples. O STF percebeu e declarou a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública sobre o argumento de que iluminação pública, apesar de ser um serviço público, apesar de ser inegavelmente uma atuação do Estado para a população, é um serviço público geral e indivisível. E se é um serviço público geral e indivisível, é um serviço público que não é passível de individualização. Eu não consigo dizer quem usa o serviço de iluminação pública, muito menos quanto ele usa desse serviço. Se ele é um serviço geral e indivisível, e portanto é um serviço que não se enquadra no específico e divisível exigido pela Constituição, então esse serviço jamais poderia ser custeado por intermédio de taxa. Mas se ele não pode ser custeado por taxa, então de onde virá o dinheiro para o seu custeio? Bom, e aqui nós temos que fazer uma distinção. Até a edição da Emenda Constitucional 39, até a sua edição, o dinheiro para custear esse serviço deveria vir dos impostos. A partir da Emenda Constitucional 39, se permitiu a instituição de uma contribuição especial, prevista lá no artigo 149-A da Constituição. Esse artigo 149-A estabelece a possibilidade da chamada contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Essa contribuição, como o nome deixa absolutamente claro, ele tem por objetivo custear o serviço de iluminação prestado pelos municípios. Não por acaso, a competência para a instituição e cobrança é de cada um dos municípios da nossa federação. Os municípios que eventualmente não instituam essa contribuição, então continuam se valendo da regra antiga, ou seja, utilizando a receita dos impostos. Vamos agora ao X da questão. Neste bloco, apresentaremos a todos os senhores algumas questões de concurso público e exame de ordem que tratem sobre o nosso tema do dia, para que se tenha uma ideia de como esse assunto é tratado e abordado nas nossas provas.
Nossa primeira questão é uma questão apresentada pelo CESP, da Universidade de Brasília, que organiza os principais concursos públicos do Brasil. Questão de uma prova de 2008. A taxa de inspeção sanitária cobrada de estabelecimentos que possuem instalações sanitárias, como restaurantes e bares, destinada à realização de fiscalização pelo poder público, tem como fato gerador. Ora, pelo mero enunciado, já nos percebemos aqui que estamos falando de uma taxa de fiscalização. E se é uma taxa de fiscalização, é uma taxa de polícia. Vamos às alternativas. Alternativa A, a necessidade de utilização do serviço pelo contribuinte. Ora, não há que se falar em necessidade de fiscalização. A fiscalização é uma imposição da administração, portanto, a alternativa é equivocada. Alternativa B, a cobrança do tributo pela intervenção no domínio econômico realizada pelo Estado. Intervenção do Estado no domínio econômico é uma atividade que dá ensejo à cobrança de um tributo específico, a famosa CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. E fiscalização não é, a rigor, intervenção no domínio econômico. É apenas, então, somente o controle do exercício de determinados direitos. Portanto, a alternativa também equivocada. Alternativa C, a utilização efetiva por parte da população do serviço específico e divisível. Ora, se nós estamos falando em fiscalização, não estamos falando em serviço, estamos falando em poder de polícia. Então, a alternativa também que mistura as ideias para tentar confundir o candidato. E por último, até por exclusão, a alternativa correta, a alternativa D. A atividade da administração pública que regula a prática de ato concernente à higiene no exercício de atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder público. Perfeito. Na fiscalização para emissão de alvará de funcionamento, que é o caso aqui da questão, nós temos por fato gerador exatamente a atividade de fiscalização. Então, o ato da administração de controle, o ato da administração de regulamentação. Portanto, questão que tem como alternativa correta a alternativa de letra D. Próxima questão. Uma questão apresentada para o exame de ordem, para habilitação para exercício da atividade da advocacia. Nos termos da Constituição, é correto afirmar que, alternativa A taxa pela prestação de serviço público ao contribuinte somente pode ser exigida quando houver efetiva utilização do serviço público específico e divisível. Alternativa equivocada. E essa alternativa está errada porque, nos termos da própria Constituição Federal, a prestação de serviço público que permite a cobrança de taxa poderá ser uma prestação que gere utilização efetiva, ou seja, eu efetivamente uso o serviço, como uma prestação de serviço que gere uma utilização meramente potencial. Quer dizer, ainda que eu não utilize o serviço, ele está à minha disposição. O grande exemplo dessa situação é a coleta de lixo. O Estado presta o serviço de coleta de lixo. Se eu quiser, eu ponho o saco de lixo na frente da minha casa. O caminhão passa, recolhe e leva embora. Se por acaso eu não quiser utilizar o serviço de coleta de lixo, eu tenho um incinerador em casa, eu levo o lixo para ser descartado em algum outro lugar. Se eu não uso o serviço de coleta de lixo, mas ele está à minha disposição, porque na minha rua passa lixeiro, ainda que eu não use efetivamente, porque eu não pus o saco de lixo, eu estou diante da possibilidade do uso. Eu estou diante do uso potencial. E eu terei que pagar taxa, assim como qualquer outra pessoa. Portanto, a alternativa é equivocada. Próxima alternativa. A taxa em razão do exercício do poder de polícia somente pode ser instituída pelo município que possua guarda municipal. Alternativa equivocada. E por quê, né? Como eu fiz questão de dizer para os senhores, taxa de polícia não tem qualquer relação com atividade policial. Taxa de polícia é taxa de fiscalização.
Ora, taxa para emissão de alvará, que é o grande exemplo, é uma fiscalização que é feita não pela Guarda Municipal, é feita por um agente sanitário. Portanto, não há qualquer relação de guarda municipal com taxa de polícia. Uma tentativa evidente, claro, de tentar confundir o candidato. Próxima alternativa. A base de cálculo da taxa não poderá ser própria de impostos. Perfeito. Nós temos aqui praticamente a reprodução do artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos, porque a taxa não mede riqueza. A taxa mede necessariamente o custo da atividade estatal. Lembrando que essa medida não tem que ser exata. Ela pode ser uma medida apenas aproximada. Ela pode ser uma medida que tem que ser apenas razoável. Mas a alternativa correta, a alternativa C. Apenas para concluir, a alternativa D. A taxa não se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser cobrada antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que a instituiu ou aumentou. Alternativa equivocada. As taxas, como regra geral, se sujeitam, sim, ao princípio da anterioridade. Tanto a anterioridade do exercício financeiro, 1º de janeiro do ano seguinte, como a anterioridade nonagesimal, que exige os 90 dias. Questão 2, portanto, exame de ordem, Minas Gerais, alternativa correta, alternativa C. E com isso, chegamos ao final de mais um programa, prova final, programa aqui da TV Justiça em parceria com a rede de ensino LFG. Foi um grande prazer estar com todos vocês aqui e eu gostaria de me colocar à disposição de todos, seja por intermédio do e-mail do programa, o provafinal@exapar.com, seja por intermédio do meu contato pessoal nas redes sociais. Procure-me no Facebook, Fernando Castellani, Castellani com 2 L's, ou por intermédio do Twitter, o @FFCastellani. Será um grande prazer atender a todos vocês e sanar as eventuais dúvidas decorrentes do nosso programa. Até uma próxima oportunidade.